Hoje nós vamos falar sobre as formações 4-3 e 3-4, o posicionamento dos jogadores nessas formações, além de um tema muito importante, os gaps e techniques. Quatro 3 e 3-4 são formações do front seven defensivo. E o front seven são os 7 jogadores na formação base de uma defesa que ficam no box, ou seja, na região ali mais ou menos em frente à linha ofensiva, em uma profundidade de 10 jardas. São a linha defensiva somada com os linebackers que ficam mais atrás. Mas antes de falar de 4-3 e 3-4, vamos falar de gaps e techniques, que são importantíssimos para que a gente possa entender melhor essas formações do front seven. Em uma linha ofensiva padrão, temos 6 gaps abertos para possível passagem de running back. Então, esses 6 gaps precisam ser protegidos pela linha defensiva e linebackers, dependendo da formação. Aí você está vendo o gap A, que fica do lado direito e do lado esquerdo do center, entre ele e os guards. O gap B fica entre os guards e os tackles. Já o gap C fica do lado oposto do tackle, geralmente entre ele e um tight end, dependendo da formação. Caso não tenha tight end, é apenas do lado externo do tackle. É a partir desses gaps que a defesa vai posicionar os seus jogadores, independente da formação, 4-3 ou 3-4. Já as techniques são números imaginários que vão de 0 a 9. Por exemplo, um jogador que é 0 technique ou 0 tech, que é como eu vou chamar abreviando, é o nose tackle, que fica em frente ao center e é um jogador chamado 2 gaps, ou seja, ele vai ter que tomar conta de 2 gaps, os 2 gaps A, do lado esquerdo e do lado direito do center, impedindo a passagem do running back, sendo bastante efetivo contra o jogo corrido. Um jogador, um gap, obviamente, vai ser responsável apenas por um dos gaps. Se o defensor alinha seu ombro esquerdo com o ombro externo do left guard, ele está em 3 tech. Caso ele se alinhe exatamente na frente do left tackle, estará em 5 tech naquele lance. As techniques ajudam a entender a responsabilidade de cada jogador de linha na jogada, sobre quais gaps ele é responsável e se sua prioridade será a corrida ou perseguir o quarterback. Vale notar que as defesas 3-4 costumam alinhar um de seus defensive ends em 3 tech e o outro em 5 tech, o que dá ao último, ao que está em 5 tech, mais responsabilidade no pass rush que o primeiro. Quanto mais aberto na linha, mais responsável por pressionar o quarterback será o jogador. E claro, quanto mais techniques um atleta consegue desempenhar na linha defensiva, por mais tempo ele vai conseguir permanecer em campo e mais vezes ele será utilizado. Quanto mais versatilidade, mais snaps. A vantagem de ser um gap é muito clara, pois nesse tipo de filosofia, o jogador sabe o gap que ele precisa atacar, o espaço que ele precisa atacar, e vai com tudo nele, sem pensar 2 vezes, com muita rapidez e agilidade. Já a defesa que tem como filosofia 2 gaps por jogador, ela se beneficia em números matemáticos. Por exemplo, 4 jogadores, 2 gaps, vão cobrir 8 gaps, enquanto que numa defesa 1 gap, seriam necessários 8 jogadores, um para cada gap. Uma das grandes dificuldades de ser um gap é justamente a necessidade dos linebackers de ajudarem a linha defensiva a cobrirem os gaps restantes, principalmente quando tem tight end na formação. E isso faz com que eles sejam mais suscetíveis ao play action, avançam achando que é corrida e aí levam bola nas costas do quarterback. Na defesa com filosofia 2 gaps, como ninguém está em 2 espaços ao mesmo tempo, o defensor vai ter que atacar o bloqueador para dominá-lo. E aí vai ter o controle do espaço no seu lado direito e seu lado esquerdo. A grande dificuldade é achar jogador dominante para fazer isso nas defesas 2 gaps. Isso também provoca uma dificuldade que é a hesitação. O jogador vai ter que pensar se o running back está vindo pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, qual gap ele vai vir. E isso faz com que haja uma redução de agressividade, que na defesa 1 gap não acontece. O jogador ataca o seu gap e não importa mais nada.
Na dois gaps ele vai ter que pensar e quando está pensando demais, reduz a agressividade. A defesa 4-3 se baseia no domínio da linha de scrimmage com base na força, rapidez e qualidade técnica dos seus jogadores. Ela é composta por 4 jogadores agachados na frente da linha ofensiva rival, 2 defensive tackles por dentro e 2 defensive ends nas pontas. Mais atrás, você pode observar 3 linebackers. E esses linebackers podem ser denominados de Sam, Mike e Will. O Sam é o jogador mais pesado. Ele é aquele cara que é o tacleador de running backs, mais usado em situações de corrida. O Mike é o middle linebacker, o cara que vai estar normalmente pelo meio, capitão de defesa e que vai orientar os companheiros. Já o Will é o jogador mais leve, mais ágil, com capacidade na cobertura, principalmente dos tight ends. Esses linebackers em 4-3 não têm função de pressionar o quarterback, exceto em situação de blitz. As principais funções são parar o jogo corrido e auxiliar na cobertura, principalmente, como eu disse, dos tight ends. A linha defensiva na 4-3 é constituída normalmente, no aspecto clássico dessa formação, por jogadores de um gap, ou seja, cada um cuida do seu espaço. O que é uma diferença clara para a defesa 3-4. Caso haja um tight end na jogada, haverá um gap descoberto, que será de responsabilidade de algum dos linebackers. Os atletas de linha defensiva na formação 4-3 normalmente têm mais destaque que os linebackers, principalmente os 2 defensive ends, que são os pass rushers dessa formação. Aprofundando um pouco, é possível ter um jogador zero tech, um nose tackle, em formação 4-3 também. Ele vai atuar como um nose tackle puro, em frente ao center, um defensive tackle ao seu lado e 2 defensive ends. Ou seja, saiu a figura de um dos defensive tackles para a entrada desse nose tackle pesadão. O Patriots, de Vince Wilfork, usou essa formação várias vezes, inclusive alternando de 4-3 para 3-4 dentro da mesma partida. Um outro exemplo é a 4-3 under, uma variação da formação 4-3. Ao invés de 2 defensive tackles e 2 defensive ends nas pontas, um defensive tackle, um nose tackle e 2 defensive ends. A figura do nose tackle pesadão, zero tech, na frente do center, existe também na formação 4-3. Na formação 3-4 temos uma linha defensiva composta por um nose tackle, zero tech, e outros 2 defensores, que podem ser defensive tackles ou defensive ends. Normalmente são defensive ends. Os linebackers também ganham novas denominações na defesa 3-4. Os 2 atletas que atuam posicionados logo atrás do nose tackle são os inside linebackers, enquanto os jogadores alinhados pelas laterais são chamados de outside linebackers. Nesse tipo de formação, os linebackers se dividem entre as funções de pressionar o quarterback, parar o jogo corrido e fazer a cobertura de passe. Os outside linebackers são os verdadeiros pass rushers, então eles vão pressionar o quarterback. Já os inside linebackers vão se preocupar em parar a corrida e fazer a cobertura, principalmente do tight end ou outro jogador que esteja posicionado no slot. Vale notar também que os 3 jogadores de linha defensiva nessa formação costumam ser bem mais pesados que qualquer um dos 4 de linha em uma defesa 4-3. O nose tackle deve ser o mais corpulento de toda a defesa por cuidar de 2 gaps, enquanto que os defensive ends em uma defesa 3-4 têm alguns vários quilos a mais que o defensive end de uma defesa 4-3. Isso porque o defensive end de uma defesa 4-3 é o pass rusher dessa formação. Ele não pode ser muito pesado. Já o defensive end de uma 3-4, ele é mais pesadão, porque ele tem 2 funções. Não só romper o pocket, mas às vezes ele vai ser responsável por 2 gaps, dependendo do coordenador defensivo, e também por parar a corrida. Quem se compara com os defensive ends da formação 4-3 são os outside linebackers da formação 3-4. Esses sim são os pass rushers dessa formação. Há uma diferença entre eles também. O pass rusher da defesa 4-3, que é o defensive end, ele se alinha com a mão no gramado, enquanto que os outside linebackers na formação 3-4 costumam se alinhar em pé.
Aprofundando levemente, o primeiro número da formação do front seven indica os jogadores de linha defensiva e o segundo os linebackers. Então, se é 3-4, 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers. Mas se esse número indicasse onde eles estão alinhados e não a posição que jogam, apenas mostrando quem está à frente e quem está atrás, a 3-4 na verdade seria algo como 5-2, porque você pode ver que os outside linebackers ficam na linha de frente e apenas os 2 inside linebackers mais atrás para lutar contra a corrida e proteger o passe. Mas não se confunda, essa informação foi apenas para fazer uma análise de posicionamento e distribuição. O primeiro número é para a linha defensiva e o segundo número para o número de linebackers na formação. Sempre que se fala em formação defensiva, vem o assunto 3-4 e 4-3. Mas muito mais importante que isso é se a defesa tem uma filosofia 1 gap ou 2 gaps. E qual é a distribuição de techniques entre a linha defensiva. Isso sim é a grande diferença entre os coordenadores defensivos da NFL e é muito mais importante do que saber se a defesa é 4-3 ou 3-4 hoje em dia. Como os times usam 3 wide receivers em mais de 60% dos snaps, na maior parte do tempo, tanto a 4-3 como a 3-4 ficam igualmente distribuídas, com um linebacker saindo, o Sam, na 4-3, para a entrada de um terceiro cornerback para dar conta desse terceiro wide receiver, a chamada formação nickel, com 5 defensive backs. Na 3-4, costuma sair um defensive end para a entrada de um cornerback, dependendo da distância e descida. E assim, as duas ficam com 4 homens na linha de frente e 2 mais recuados. As defesas 4-3 e 3-4 estão cada vez mais parecidas em termos de distribuição. O que vai realmente diferir os sistemas defensivos do front seven são os gaps e techniques e a forma com que a linha defensiva e os linebackers vão precisar cuidar de cada um. Se você quer que a gente continue fazendo vídeos no nosso canal, deixa aí o seu joinha, se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações dos nossos vídeos e, é claro, acesse o nosso site ligados32.com. Para quem quer nos apoiar, o link está na descrição desse vídeo. Temos vários apoiadores, pessoas que curtem o nosso trabalho, e se você é um deles, fique à vontade para nos apoiar também. Liga dos 32, seu site sobre a NFL no Brasil.